Pessoal, nós comentamos ontem sobre a dificuldade de balancear sistemas produtivos quando tem a montagem de subconjuntos. Então, quando os processos são interdependentes, né? E no caso dessa solda que nós temos no modelo, ela depende que a prensa produza antecipadamente todos os itens para que depois ela possa atuar. Eu não consigo que elas iniciem no sistema produtivo no mesmo tempo, né? Então, essa diferença temporal eu preciso corrigir com desequilíbrio de turnos, vamos colocar dessa forma, né? Então, eu queria mostrar para vocês como a Canilógica oferece recursos para que eu possa entender esse comportamento e fazer a programação de turnos de uma forma bem simples, tá bom? Bom, então a gente precisa voltar no modelo, em paleta, em análise, eu vou acionar um gráfico chamado Time Stack Chart. Eu vou puxar duas vezes esse gráfico, que é para analisar o comportamento da ocupação da prensa e da solda, como exemplo, né, que são os dois recursos mais críticos, em função do tempo. Olha. Então, o primeiro gráfico eu vou chamar de ocupação underline prensa. E em valores, olha, a primeira linha vai dizer o seguinte, ó, me informa o momento que a prensa está ocupada. Como é que fica a programação disso? Olha, é um recurso, certo? A prensa, REC, Ctrl barra de espaço, recurso prensa, ponto, busy, B-U-S-Y, abre e fecha parênteses. E daí do recurso prensa, o momento que ela está ocupada. Logo abaixo eu faço a mesma coisa com a prensa livre ou ociosa, tanto faz, né? Digitamos REC, Ctrl barra de espaço. A janela não aparece para vocês, mas é só clicar no recurso prensa, ponto idle. Então, idle livre, certo? Então, vou ter uma condição da prensa, o momento que ela está ocupada e o momento que ela está livre. Eu continuo, vou inserir mais, perdão, vamos colocar em outro gráfico, né? E eu faço um segundo para solda. Vou fazer outro gráfico é mais fácil, né? Ocupação, solda. Aqui, olha, em dados, a primeira informação é a solda ocupada. Só que nem precisa underline, tá? Solda ocupada. REC, Ctrl barra de espaço, recurso solda, ponto busy, B-U-S-Y, abre e fecha parênteses, mais embaixo solda livre. E a mesma coisa, né? REC, Ctrl barra de espaço, recurso solda, ponto idle. Ele vai me dizer em função do tempo se a prensa ela trabalha 1, 2, 3 turnos, se a solda trabalha 2 ou 3 turnos, em que momento que ela atua, fica ocupada, em que momento que ela atua e fica livre. Dada a nossa limitação de não poder apresentar no vídeo, né, o espaço de modelagem e simulação, tudo que for modelagem eu vou resolver agora. Depois, no outro vídeo, eu fiz só a questão da simulação. Tá? Bom, como eu sei que os turnos eles devem estar diferenciados entre essas máquinas, eu vou explicar para vocês como fazer a programação de turnos. Olha. Então, a gente vai buscar em processos, o cronograma, que é o schedule. Nós vamos puxar 3 vezes, ó. Schedule, 2, 3. Porque a primeira vai ser um cronograma da prensa. Então,
plano da prensa. Plano de disponibilidade, né? Eu tenho valores inteiros para essa prensa. São intervalos de tempo, programação semanal. Aí nós vamos programar para 2 dias, olha, segunda e terça. Onde essa prensa, ela vai começar junto com a simulação bem no início. E ela vai trabalhar por 2 turnos, tá? Eu tenho uma única prensa. Então, na segunda-feira dá 2 turnos, terça-feira 2 turnos, tá certo? Esse é o plano da prensa. Depois, o plano do torno. Mesma coisa, inteiro, intervalos semanais. Adiciona. Também na segunda e na terça. O torno ele tem uma ocupação, a gente viu ontem, no último slide, perdão, né? Menor. Com um turno, olha, 8 horas por dia, uma máquina é suficiente. A solda, que ela é mais chatinha. A solda nós vamos ter que criar. Só não inverteu aqui, tá? Não tem problema. Plano solda, certo? Também inteiro. Intervalos, dias da semana. Vou ter que mexer 2 vezes, olha. Primeiro, na segunda-feira, que vai ser meu início da produção, ela vai entrar às 8 horas. Eu quero que ela entre atrasada. E vá até o final do dia, olha, às 23h59. E eu tenho, pelo balanceamento, 2,3 máquinas. Então, vamos trabalhar com 3. E depois, na terça-feira, ela vai começar no início e vai até a 8ª hora. O que significa? Eu tenho 3 máquinas trabalhando 3 turnos. Então, essas 3 máquinas em 3 turnos, elas me dão a garantia. Só vou ter que desconectar o vídeo aqui um minutinho só. Carregamento do equipamento que está me atrapalhando um pouquinho, perdão. Então, eu vou garantir que eu tenha 3 turnos, olha, das 8 horas de simulação até a 24ª hora, e mais 8 horas do segundo dia, 3 turnos. Então, estou assegurando 3 turnos com 3 máquinas, tá ok? Então, eu tenho aqui a programação de turnos. Eu preciso forçar que o recurso prensa, o recurso torno, se baseie na programação de turnos. Então, a prensa, olha, a gente vai clicar no Resource Pool. Em vez da capacidade definida diretamente, olha, ela tem que respeitar um cronograma, schedule. E aí eu tenho que definir qual é o plano. Então, o plano prensa. O plano prensa define o recurso prensa. O recurso torno, ele também vai respeitar um schedule. Que é o plano torno. E a minha solda. Então, recurso solda. Isso tem que ser feito por fosfato e para pintura, tá? Então, a minha solda não é mais diretamente, olha, por cronograma. Plano solda. Então, o cronograma define o momento que a máquina estará disponível e a quantidade de máquinas disponíveis.
Então você pode colocar 3 turnos, 3 máquinas, 1 turno, 3 máquinas e 2 turnos, 2 máquinas. A gente fica à disposição. E eu preciso vincular esse cronograma ao recurso, certo? Então, o que eu fiz? Eu gerei 2 gráficos básicos para poder, daqui a pouco a gente ver na simulação. Como é que fica a ocupação das 2 máquinas em função do turno, prensa e solda. Depois, eu criei cronogramas, onde eu defino a quantidade de turnos e vinculo o cronograma à capacidade do recurso, certo? Então, foram esses estágios que eu fiz até agora. Bom, uma vez que você faça o seu planejamento de produção baseado em cronogramas e datas, você vai ter que mudar uns detalhezinhos lá na simulação, na parametrização dela, olha. Então, vai em projeto, simulação main. Nós demos um tempo específico, né? Nós vamos trocar por data, certo? É quando tem data, start date, stop date. Nós vamos selecionar aqui no cronograma uma segunda e uma terça. A nossa próxima segunda é 30 de março. E a nossa próxima terça, 31 de março. Isso é importante porque a disponibilização dos recursos ficaram para uma segunda e uma terça, como eu fiz no calendário. Tá? Como exemplo, lógico. E agora a simulação tem que respeitar 2 datas contendo segunda e terça. Tudo bem? Então não fiz nenhuma mudança no modelo assim em termos de parâmetros da fábrica. Criei 2 gráficos, defini 3 cronogramas simples, vinculei o cronograma ao Resource Pool e na simulação estou parametrizando uma segunda e uma terça-feira para poder ser vinculado ao meu cronograma de turnos, certo? Então essas são as mudanças que eu tenho que promover no modelo para poder entender lá na simulação o que vai acontecer e se com essa parametrização vai ser possível produzir os 500 quadros esperados. Tudo bem? Então, eu preciso encerrar esse vídeo para poder fazer o da simulação e a gente discutir os resultados, tá? Só peço desculpas aí pela interrupção, que eu precisei realmente parar por causa do meu carregador que desconectou sem querer aqui, tá? Muito obrigado, até já.